Se você fosse dizer alguma coisa para uma mão que estava começando lá a Risoflora, depois de toda essa trajetória, essa caminhada, o que, que você diria para ele assim? Nossa, Thiago. Assim, eu acho que tem. A gente já falou aqui algumas vezes, mas não, não, não tem eu fico vendo às vezes, né? A gente fala aí o termo empreendedorismo de palco, né? Assim, é muito. É muito mais forte, é muito maior do que às vezes a gente consegue entender, né, por que, que a gente entra naquilo, numa determinada situação de vida. Eu, eu vejo assim, claro, na época eu tinha talvez ali quase por volta de 30 anos e tudo, tinha uma determinada condição, né, até familiar, né, assim, eu ainda não era uma pessoa casada, com 3 filhos, então assim, a hora de empreender era aquela, né, então eu consigo ver falando para mim mesmo, mais jovem, do tipo assim, vai lá, aproveita porque você está numa boa janela de vida para fazer um projeto acontecer e correr determinados riscos. Então eu consigo ver esse determinado reforço, né? Que a vida vai passando, ela pode ir se complicando, mas eu acho que também eu diria que algumas das ingenuidades, né, do próprio desafio que vinha pela frente foi bom ter essas ingenuidades, né? Se a gente toma essas decisões só num aspecto racional, com a mente, não faz sentido, né? Acho que a maior parte dos, dos empreendimentos, se você for olhar e falar assim, cara, tem assim, não é algo totalmente racional, né? Então, eu diria também assim, vai nessa, né? Vai nessa e curte a jornada, né? Que é algo que também, se eu for falar assim, que talvez eu faria diferente, é como curtir mais essa jornada, que ela é cheia de momentos de muita insegurança, né? Mexe com a gente, mexe com as nossas convicções, né? Acho que eu me perguntei várias vezes, será que eu tomei a decisão certa, né? Vai ter aí né, já antecipo também para o leitor, tem um plot twist no meio do livro, que uma história que era muito mais linear, ela fica muito mais complicada e desafiadora, e aí eu trago quase que uma encruzilhada, uma decisão assim, tão desafiador quanto começar o projeto, foi essa encruzilhada que eu tive de carreira e de momento de vida. Assim, no meio do caminho, eu acho que eu acreditava que eu tinha tomado a decisão errada, né? Ou pelo menos eu acreditei algumas vezes. Uhum. Então, é fácil dizer agora, depois que a gente chega num determinado resultado, né? E a gente, opa, consegui chegar até aqui, mas se der também para fazer da jornada, né? Uma grande jornada de aprendizado, eu poderia dizer assim para o Gustavo que estava empreendendo ali no início, falar assim, cara, se divirta, né? Sabendo, né, que quando a gente passa por situações não é tão simples, né? Mas talvez eu possa dizer hoje, né, o que eu não sabia antes.